Com quem tu aprendeu a domar? Na lida? Então, eu aprendi muito com meu pai, né? Lá atrás com meu pai, aprendi a domar. Tinha alguns ajudantes do meu pai, pessoal que domava no campo do pai lá, como o Marco Antônio. Quando eu tinha uns 14 anos, eu passei umas férias lá fora e junto com esse Marco Antônio, ele tinha pego uns 20 cavalos para domar do meu pai. Eu fiquei acompanhando todo aquele verão as domas dele. Aprendi muito naquele ano e com meu pai muito. Meu pai me ensinava muito. Se quebrava o queixo nessa época? Ele não. Ele quem? O Marco Antônio, não. Já se diferenciava se diferenciava. E já me chamava a atenção porque ele perdia mais tempo na base, enquanto os outros maniavam, derrubavam, encilhavam e já saíam montado, veaqueando. Ele chegava a demorar uma semana para montar num potro. Só que quando ele montava, estavam 300 vezes melhor do que os outros que já estavam sendo montados há 8, 10 dias. Tu já percebia isso? Já percebia isso. E aí ele era reconhecido já por esse... Era bem visto? O trabalho dele, o estilo de doma dele nesse momento? Pelo meu pai e por nós, sim. Tá. Em geral, não, porque demorava. Entendi. Sim, mas demorado. E aí o pessoal queria para trabalho e tal, não era muito valorizado. Então, tanto que ele acabou saindo e seguindo outro ramo. Pode crer. Ele não continuou. E com meu pai. Aí depois também, mais ou menos nessa época, o meu pai trouxe um cara que era o Zé Paraguai, um cara que era muito laçador e estava começando, um cara que domava mula, e lidava com quarto de milha. E tinha aprendido com o Mimi Bezerra, que era um cara que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha trazido um dos melhores treinadores dos Estados Unidos para o Brasil também, para dar curso e tal. Esse cara tinha aprendido um pouco com ele, e esse cara veio para o Rio Grande do Sul e a gente fez algumas aulas com ele. E aí eu comecei a aprender algumas técnicas dessa modalidade com ele. E foi quando nós começamos a estudar. Nós aprendemos dessa técnica, dessa modalidade nova, e aí começamos a estudar. E aí que nós descobrimos o jogo. Não, mas tem um que é o cara. Tem um que é o cara, tem um papa lá. Esse que está nos ensinando aqui é filhotão. O bom tá lá. Qual é a primeira... Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira providência? Parece o cavalo lá pra... Qual é a primeira coisa que tu faz na doma? Primeiro, tá? Eu amanso bem de baixo, tá? Solto o cavalo, boto o cavalo para andar, rodar, deixo ele cansar um pouco e aceitar a minha aproximação. Tá. Alguns são bem brabos no início. Alguns são bem brabos. A maioria eles vão tentar fazer, cada um é um pouco aleatório. Cada um faz uma coisa. Sim, cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Mas, em geral, não aceito a nossa aproximação. Tá. O cavalo na natureza, ele é presa. Nós somos predadores, claro, esse é o instinto. O cavalo é irracional, o cavalo não raciocina. Então ele age por instinto. E o instinto dele é de presa, é de caça. Então ele nos enxerga como caçador. Tá. Certo? Então a primeira reação do cavalo sempre é de defesa. Então qualquer tipo de reação é fuga e é defesa. Então é tentar reverter primeiro esse papel. É tentar ter uma aproximação, tentar mostrar para ele que eu sou a segurança dele. A partir do momento que eu mostro que eu sou a segurança, eu começo a ser, naquele momento, em quem ele confia. E aí a gente vai fazer um trabalho de aproximação, aí apresento sela, escova, água, alguns dias depois monto. Só físico ou tu conversa com o bicho também? Não, físico. Físico. Essa proximidade é física. Existe um contato de olho, por exemplo? Tu tenta... Sim, muito. Contato de olho e mão. Muito, tá? Porque é pressão. Tudo que tu botar pressão, tipo, olhar fixo nele e pressão com o teu corpo, o cavalo, ele reage... Do mesmo jeito, vamos dizer. Enfrentando a tua pressão e saindo da tua pressão. Tá. Então, toda vez que ele sair da tua pressão e tu apresentar alguma recompensa, ele começa a associar que se ele sair da pressão, ele vai estar numa zona de conforto. E aí ele começa a sair da tua pressão. Ele começa a não enfrentar mais a tua pressão. Tá. Então ele associa com isso daí. E qual é a recompensa que tu dá? Descanso. Descanso. Para imediatamente, descanso, carinho, afago. E a questão do som, porque o cavalo não entende língua. Sim. Tá? Ele às vezes associa, por exemplo, tudo que é movimento que tu faz, tu usar o som. E aí a hora que o cavalo acha a saída, a hora que ele encontra o que tu quer, tu alivia, tu dá a recompensa, tu tira a pressão, ele vai, se ele fizer esse som, eu faço isso e ele me alivia. E aí ele começa a associar o som com aquilo ali. Então, tipo, tudo é uma associação de castigo e recompensa. Entonação. Castigo, trabalho, recompensa, descanso. Castigo, trabalho, recompensa, descanso. Entonação.
Isso chega a surtir algum efeito de tu falar mais doce, tentar se comunicar mais docemente com o cavalo do que de forma ríspida? Natural. Mas doce ou coisa não, mas de forma natural. Se tu lidar com uma energia muito forte de forma muito ríspida, tu vai ter um cavalo ríspido e tenso. Tá. Se tu lidar de uma forma natural, com respiração normal e normal, natural, sem levantar a voz, sem aumentar a tua energia, sem Colocar ele em perigo, né? colocar ele em perigo, e ele vai ser exatamente igual. Eu costumo dizer sempre, o cavalo é reflexo do cavaleiro. Perfeito. Tu olha o cavalo, tu conhece o cavaleiro. É bem... E os cavalos do Zeca Macedo são top. Alguns Tá, aí tu fica uma semana ali fazendo, então, amansando ele, digamos. aí depois eu começo Aí tu a montar. monta. Tá, e aí que aí faço todo monta o e processo. que, em primeiro lugar, é só ele aceitar que tu tá em cima. Aceitar que eu tô em cima, Tá. aí começar a caminhar comigo em cima, parar comigo em cima, correto. porque é muito importante eu ter controle antes de andar. Com freio Sim. já? Não, eu começo pelo buçal, começo Tá. pelo focinho, depois eu vou colocando. Aí eu coloco o bocal, que é de couro, uma embocadura de couro que a gente usa para domar. E também freio, bridão. Um freio bridão ou bridão sem a perna, que me facilita o meu manejo. Tá. Eu vou tendo um pouco mais de flexibilidade através do bridão do que no bocal. E aí eu começo a acostumar com embocaduras e aí vou fazendo isso. Tipo, eu vou colocando pressão, aí ele para, que é sair da pressão, eu alivio. Sim. Aí ele aprende que quando ele para, eu tiro a pressão, ele começa a parar. E assim com tudo, movimentos de perna, movimentos de mão, aí depois trote, galope, aí depois ponho no gado, Sim. e aí vou ensinando as Quanto manobras. tempo leva, mais ou menos? É. A gente demora, nesse processo inicial, uns 60 dias. Nesse processo bastante inicial. Aí depois ele passa por um processo um pouco mais avançado, demora uns 8 meses. Pô, Aí bastante depende tempo. de cavalo para cavalo quanto tempo que ele vai... Todo esse tempo ele fica lá contigo, então. Todo esse cavalo. tempo ele fica comigo. Ah, Eu que legal. tenho alguns criatórios que eu já tenho um trabalho há muitos anos que a gente acaba já tendo sequência. Então eu pego os cavalos aos 2 anos, 2 anos e meio, a gente faz toda a base, eles voltam para a fazenda, voltam para a estância, aí ficam trabalhando no campo, algumas éguas até eles botam em cria e tal, e aí eu vou fazendo outros. E aí fico com, por exemplo, um de 4 ou 5 anos que já passou lá nos 2 anos comigo, que eu começo a competir agora. Aí eu já tenho de 3 anos e já tenho de 2 anos. Entendi. E aí eu começo o processo, ele vai para casa para amadurecer, volta outro novo, vai para casa. Então se criou uma cadeia já. Sim, já né, tem que não uma para linha nunca. de, Então, tipo, linha de produção quase. a Santa Teresa, lá o Pedro Mogli, a Harmonia, Santa Vitória, alguns outros que estão começando a fazer comigo agora, que é o Júnior, né, o Guanabara, que eu já tenho, tipo, eu tô montando os cavalos para competir esse ano, eu já sei os que Já eu vou você sabe, a base vem forte. que tem pro ano que vem e que tem pro outro ano, e a gente já E sabe. qual é a tua capacidade de atendimento lá? Hoje, 18 cavalos. Não consigo muito mais do que isso daí. E só tu que fica na Cheguei lida? Não, nós somos 3 pessoas montando. 4 pessoas, perdão, porque eu me esqueci do meu filho. Somos 4 montando, tá? E 2 na limpeza, 1 no escritório e uma moça na cozinha. 15, 16 horas por dia, né? O pessoal trabalha nisso daí. Caraca! Dedicação Os que menos exclusiva trabalham, mesmo. trabalham 9, 10 horas. Porra! Eles trabalham muito. E treinamento por dia, quantas horas ali o cavalo fica no De 40 minutos a 1 hora, não é- mais ou menos. Sim, mas tem 18. Tem alguns cavalos, tem alguns cavalos que a gente monta 2 vezes, que a gente maneja 2 vezes, porque é muito importante que a gente maneje com eles, né? Tá. Não abandone eles na cocheira. Então a gente vai ali, Entendi. monta 30, 40 minutos e largo, porque cavalo, ele primeiro que a natureza dele é de viver solto, em movimento. Sim. Então, e ele está sempre guardando energia exatamente para a questão de fuga, Sim, para a pra questão poder de... fugir. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí, não abandonar eles. Então tu tem que manejar. Então a gente maneja 2, 3 vezes, né? Tira da cocheira, mexe, maneja e tal. E alguns cavalos, dependendo, porque tem uns cavalos que são mais enérgicos, né? Tem mais que a gente tem que lidar 2 vezes por dia montado. Então tem alguns cavalos que nos tomam mais tempo. Potro nos toma muito tempo. Quando a gente está ensinando potro. Energia lá em cima.